Só lhe interromper um instantinho, só para lembrar. O senhor é médico. Sou médico. Para o telespectador poder acompanhar até melhor essa entrevista. Sou médico, sou de um partido trabalhista, tenho uma vivência na política de segmento, então eu não estou aqui me escondendo. Podem dizer que eu sou corporativo. Tenho também um conjunto dessas coisas, como tem um jornalista, um engenheiro, qualquer outra profissão tem. Mas a minha corporação primeira é a saúde ao povo brasileiro. Quero continuar aqui, senhoras e senhores, tratando de um segundo assunto que eu também considero mais da mesma coisa, do mesmo jeito. Ontem, com pompa e circunstância, foi-se lançado o programa para salvar a saúde do Brasil. Senhoras, senhores, quem é que não quer médico para todos os cidadãos? Não é que alguém esteja contra isso. O que acontece é que, mais uma vez, como uma cortina de fumaça, tenta-se julgar a responsabilidade da gestão ineficiente, da falta de recurso, da falta de comando na administração da saúde, numa categoria: os médicos. Os médicos não querem ir para o interior. Primeiro, concordo com o ministro, tem pouco médico no Brasil, precisa formar mais médicos sim, precisa melhorar isso sim. Segundo, as pessoas precisam de ir para o interior sim, e os médicos não vão para o interior, senhoras e senhores, não é porque não querem. Eles não vão para o interior porque não têm condição de trabalhar no interior. Eu sou de uma região, sou de cidade pequena, sou do interior de Minas Gerais, e lá atrás, nós tínhamos hospital em Lajinha, nós tínhamos hospital em Tombos. Eu estou falando de cidades de 25, de 30 mil habitantes. Nós tínhamos radiologia, nós tínhamos laboratório. Inventaram a tal da rebocoterapia e começaram a enfiar todo mundo dentro de ambulância e levar para onde entulhando as grandes cidades, entulhando as cidades polo e tirando a força do trabalho naquelas cidades. Bolas, quem é que acha que alguém não vai para o Maranhão, para o interior do Maranhão, como fui arguído por um companheiro, porque o salário é de 20 mil? Ninguém vai, senhoras e senhores, porque 20 mil não é o que move o médico. O que move o médico é condição de trabalho. É claro que o dinheiro é importante, mas imagina os senhores, eu estou vendo ali em cima um companheiro que está com uma roupa de maître, né? Um abraço ao senhor, mas imagina o senhor, se o senhor tivesse no seu restaurante que atender as pessoas 24 horas por dia, sem direito a dormir, sem substituição, como é que seria a sua função? O médico é isso na cidade do interior, é um homem sozinho. E tem mais, além disso, se ele for opositor ao prefeito, ele está na rua. Por que a carreira de Estado não funciona? Porque não querem dar estabilidade. Porque não querem dar condição do homem, do médico, está lá no interior. Eu tenho um irmão médico, eu sou médico, e tenho um irmão médico que já foi demitido de 2 cidades, quando troca o prefeito. Não se resolve saúde desse jeito. Se você não tiver investimento, se você não tiver um mínimo de competência técnica, você não vai fazer saúde. Você vai expor pessoas, vai aumentar o risco. Os médicos cubanos virão para cá numa situação, no mínimo, imoral. Porque eles não virão para cá porque querem. Não virão para cá com as suas famílias. Não receberão seus honorários integralmente. Na verdade, nós estamos comprando uma mão de obra escrava. Eu acho que esse trabalhador, ele pode fazer bem no Brasil nesse momento, no momento da urgência, mas do ponto de vista trabalhista, ele não tem condições normais de trabalho no Brasil. Isso que fique muito claro. Ele não tem direito de ir e vir, ele não tem conta em banco, ele não pode trazer a família, fica um negócio... Do ponto de vista ético e férias. Não tem direito a férias, trabalha 24 horas por dia, porque um médico no interior, e Chiquinho sabe bem disso, Chiquinho é do interior, um médico no interior, cubano ou não, ele tem que atender de manhã, de tarde, de noite. Então, eu acho que também é uma sobrecarga na questão do tempo. Então, isso tem que ser tudo rediscutido. Essa medida, quando começou esse Mais Médicos, uma das críticas que nós fizemos não é pela vinda do cubano, é pela maneira com que ela está ocorrendo. O problema para você ter e resolver a questão da saúde, primeiro, você vai ter que aumentar o número de médicos. Como?
Pega essas universidades federais que são boas, pega São Paulo, pega Minas Gerais, pega Rio de Janeiro, pega no Nordeste, pega universidades boas, aumenta em 15% o número de vagas, faz o curso de medicina noturno, pega o FIES e faz um contrato para as pessoas que usarem o FIES para, obrigatoriamente, ao fim do curso, pagarem o curso com trabalho médico no interior ou na periferia das grandes cidades, monta uma estrutura hierarquizada de hospitais e clínicas, de maneira que você não cria rebocoterapia, que hoje em dia todo mundo que fala que faz saúde como? Bota na ambulância e leva para a cidade grande. Bota na ambulância e usa o tráfico de influência para chegar no posto no posto médico e conseguir passar o doente dele na frente, furar uma vaga na fila. Isso é um absurdo. A medicina tem que dizer que a medicina está ruim por causa da falta de médico, está faltando médico, mas falta estrutura. Os corredores dos hospitais estão lotados, as pessoas estão na rua. O treinamento e a qualificação do médico cubano é de baixa qualidade. Ele não tem avanço tecnológico nenhum, ele não tem avanço diagnóstico nenhum. E eu não estou falando de tomografia, de ressonância. Eu estou falando de beabá. Eu estou falando de laboratório adequado, eu estou falando de raio-x. Um aparelho de raio-x hoje custa muito barato. Ele não tem essa formação. E ele não vai atender na emergência. Não existe essa história. Semana passada eu tive um evento com um familiar meu, numa cidade de pequeno porte, que chegou com a dor no peito, numa emergência, e aí já instituíram essa história de fazer o protocolo de Manchester, que é um protocolo de urgência, esse é mais urgente, menos urgente, e de acordo com a gradação de cores, essa pessoa é colocada numa fila de espera para ir sendo atendido. Quem estava atendendo no pronto-socorro era o meu irmão. E a enfermeira achou que o cara estava, estava só muito ansioso, que ele não tinha problema nenhum, que aquela dor era ansiedade, que era um jovem. Recomendou um suquinho de maracujá, não sei o que, liberou o cara. O cara voltou parado, voltou morto. Com relação às emendas parlamentares, o que aconteceu ontem, já tem até o acordo para colocar esse percentual, se eu não me engano, de 33%, para a saúde. Só não foi feito ontem em função da preocupação que numa emenda aglutinativa isso poderia gerar um conflito constitucional, porque ela não estaria prevista nas emendas que foram na comissão, não é isso, Nazareno? E no Senado, se organizaria isso, resolveria. A questão dos 10%, eu acho que tem, eu não sei, eu tenho muita preocupação com orçamento muito engessado. Eu quero que dê mais que 10, mais que 20, sei lá, eu quero que trate a saúde, porque eu sou médico. Eu quero que trate a educação, porque o meu partido só fala disso, é educação e saúde mesmo. Eu quero que faça. Só que eu tenho muita preocupação com essas questões de engessamento orçamentário. Às vezes você vai chegar num determinado lugar que aquele dinheiro, para aquelas condições, são até excessivos. Não estou dizendo que sobra dinheiro em lugar nenhum. Eu queria mais autonomia, eu queria uma mudança no Pacto Federativo, eu queria que o Fundo de Participação dos Municípios desse mais recursos para os pequenos municípios. Eu queria uma emancipação do maior número de municípios possível, porque eu acho que onde tem o poder público tem uma capacidade de organizar mais. A França tem o tamanho de Minas Gerais, tem o mesmo número, lá não chama município, mas de municípios que o Brasil tem 5 mil e tanto. Então, não há um exagero em número de municípios. Se você permear a sociedade com o poder público organizado e der alguma margem de administração para esse processo vai andar melhor. Então, eu não gosto muito dessa coisa muito amarrada, não. Mas se for essa a necessidade, eu topo votar e vou votar a favor, que se for essa a solução. A gente critica, mas a gente tem solução efetiva para a solução desse problema. Para que a coisa seja definitiva, a necessidade primeira é a mudança que se faz na formação médica. A formação médica precisa ser diferenciada. Nós formamos hoje especialistas. Precisamos voltar a formar médicos especiais, ou supermédicos, os generalistas de verdade. Esses médicos isso poderia ser feito com a criação de novas vagas nas universidades federais e também nas universidades privadas, desde que essas vagas sejam reservadas no mesmo vestibular para pessoas em situação de que não podem pagar as faculdades, que serão financiados pelo FIES, que é um dos métodos de financiamento, e os da universidade pública, que tenham um compromisso. E qual é esse compromisso? Sair daquela faculdade para regiões onde sejam necessárias e determinadas as necessidades de aporte de médico, de serviço médico. É natural
que isso sendo feito, o FIES ou qualquer forma de financiamento para as escolas, para os alunos de escola privada, serão pagos com esse trabalho. Depois de 5 anos dessa pessoa no interior ou na periferia de alguma cidade, desse médico generalista, caso ele quisesse voltar para a grande cidade, tranquilo, sem problema. Porque isso criaria um moto contínuo. Cada ano se formaria um grupo de médicos que poderiam ir para essas cidades. Além disso, é importante lembrar que criar faculdades em cidades longínquas é um custo estúpido para montar a obra, para montar as infraestruturas de laboratório, para migrar professores, para fazer hospital, para treinamento. Isso é utópico, isso não existe. Essa maneira de propor é para não resolver. Então, quando nós propomos, onde já existe, se você pega a Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Juiz de Fora, dá mais 50% de vagas para essas universidades, passa a fazer um curso de horário alternativo, vamos imaginar de 15 horas até as 20 horas. Isso vai colocar novos médicos com aqueles mesmos professores, nas mesmas salas de aulas, com os mesmos laboratórios e ancorados pelos mesmos hospitais e escolas que já existem. Isso melhora o treinamento, melhora a qualificação, aumenta o salário dos professores, porque dá aos professores mais condição de trabalho, e mais trabalho tem que ter mais remuneração, e a gente forma dentro daquele mesmo espaço. E essas pessoas seriam as pessoas que migrariam para a periferia das grandes cidades. Num primeiro momento, é claro que eles terão todo o direito, depois de cumprido um tempo, de voltar para onde quiser e fazer a especialidade que quiser. É um erro tentar aumentar faculdades e aumentar as residências médicas em especialidades no primeiro momento. As especialidades já têm o seu fluxo natural. Hoje no Brasil não se formam médicos simplesmente, formam-se especialistas. E o que nós precisamos agora, nesse momento, é formar mais médicos. E formar mais médicos quer dizer que a gente precisa de dar à população médicos com competência, fiscalizados, monitorados, para que não cometam equívocos e erros contra a nossa população.